Segundo as Crônicas, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, né? Chegando com mais palavra de Deus que está em Segundo as Crônicas, capítulo 1 a seguir, tá bom? Já convido você para ficar até o final do conteúdo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E já convido você também que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faça uma nova aliança. Aleluia. E fique na fiação de Deus, porque Jesus está voltando, Jesus está batendo nas portas, aleluia, pedindo para entrar. Depende de você abrir o seu coração, que Jesus vai entrar e vai fazer morada na sua vida. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para a palavra de Deus. Então, aleluia, vamos lá. Glória a Deus. Primeiro, a gente vai ler o capítulo 1, depois vai ler o capítulo 2, e depois vai ler o capítulo 3, e depois a gente vai ler o capítulo 4, tá bom? 4 capítulos. Continua conosco. Ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e muito engrandeceu. E falou Salomão a todo Israel, aos chefes de 1000 e de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes das casas paternas. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Aleluia. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriat-Jearim até o lugar que lhe preparar, pois havia armado uma tenda em Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Também o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação, ofereceu sobre ele o holocausto. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. Aleluia. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, pois, o Senhor Deus, confirme-se a sua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre o povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, pois quem poderá julgar esse teu povo que é tão grande? Aleluia. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra
nem a morte do que te odeia, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o pó que fiz reinar. Sobre o povo que fiz reinar. Aleluia. Deus poderoso é o Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, mas não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tem coisas semelhantes. Assim Salomão veio a Jerusalém no alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da revelação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou na cidade dos carros e junto de si em Jerusalém. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Os cavalos que Salomão tinha era trazido do Egito, e de boa, e de os mercadores o recebia de boa por preço determinado. Aleluia! E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles era exportado para todos os reis dos heteus e para os reis das Sírias. Amém. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 1, né, irmãos? De Segundo as Crônicas. Esse foi o capítulo 1. Então agora a gente vai para o capítulo 2, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Capítulo 2 de Segundo as Crônicas. Irmãos, vocês que estão acompanhando aí, né? Continua conosco. Minha garganta está um pouco ruim, né? Mas a gente vai continuar trazendo a palavra de Deus, porque Deus, Ele cura, Deus, Ele salva. Aleluia. Então vamos lá. Segundo as Crônicas, capítulo 2. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Aleluia, que palavra linda, né, irmãos? Vamos, né? Agora, aleluia, ler aqui e refletir, né, irmãos? Aleluia, então vamos lá. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Glória a Deus. Designou, pois, Salomão 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem em pedras da montanha, e 3.600 espetures sobre eles. Aleluia! E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como fizeste com Davi,
meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que moras. Assim também faze comigo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eis que vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe consagrar para queimar perante-lhe incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição e para oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, os sábados e nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus, porque é obrigação perpétua de Israel. Oh, glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. A casa que vou edificar é de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Glória. Mas que ele é capaz de edificar uma casa, visto que o céu e a terra, o céu dos céus, não pode conter. E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Agora, pois, enviar-me um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba larvar o buril, para estar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, nos quais Davi, meu pai, escolheu. Oh, aleluia. Oh, Deus de Israel. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. Deus é bom, Deus é poderoso, meus irmãos. Porque Ele, sim, Ele pode curar, Ele pode salvar. Aleluia. Aleluia. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e de algum mis do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. A fim de me prepararem madeiras em abundância, porque a casa que for edificar é de ser grande e maravilhosa. Glória a Deus. E aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigos malhados, 20.000 coros de cevada, 20.000 bados de vinho e 20.000 bados de azeite. Aleluia. Hirão, rei de Tiro, mandou o coro escritos resposta a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Aleluia. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, para edificar uma casa ao Senhor e uma casa real para si. Agora, pois, envia um homem perito de entendimento
a saber, irão haver. E filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedras, e em madeiras, em púrpura, e em azul, e em linho fino, e em carmesim. E é hábil para toda obra de purim, e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos e com os peritos de teu pai Davi, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui. Filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedras, e em madeiras, em púrpuras, em azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda obra de purim, e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos e com os peritos de teu pai Davi, meu Senhor. Aleluia. Agora mande, meu Senhor, para os seus servos o trigo, a cevada e o azeite e o vinho de que falou. Aleluia. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanto precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Ju, e tu mandarás transportar para Jerusalém. Aleluia. Salomão Aleluia. Salomão contou todos os estrangeiros que haviam na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi fizera, e acharam 653.600. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E deles separou 70.000 para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem madeiras na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 2 de segundo as Crônicas. Aleluia. Glória a Deus. Continua conosco. Continua conosco, glória a Deus, Que a gente vai agora ler o capítulo 3 de segundo as Crônicas, capítulo 3. Aleluia. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ira de Onã, no Jebuseu. E começou a edificar no segundo dia do segundo mês, no 4º ano do seu reinado. Aleluia. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em covados, segundo a primitiva medida,
era de 60 covados e a largura de 20 covados. Aleluia, glória a Deus. E o porte do que estava na frente tinha 20 covados de comprimentos, correspondendo à largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu de ouro puro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A câmara maior formou com madeira de cipreste e a purnil de ouro fino, no qual gravou palmas e cadeiras. Aleluia. E para o ornamento apareceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era de ouro pá. Vamos repetir. Para o ornamento guarneceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era de ouro parva. Também revestiu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e porta da câmara, e lavou querubins nas paredes. Aleluia. Também revestiu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e porta da câmara, e lavrou querubins nas paredes. Aleluia. E fez também a câmara santíssima, cujo comprimento era de 20 covados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 covados, e a revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. Aleluia, irmãos, né? Que casa bonita, né? Casa formosa, né? Feita de ouro, né, irmãos? Aleluia, que palavra linda, né? Oh, glória, muito importante, eu gosto muito, né? Aleluia. Então vamos continuando. O peso dos pregos era de 50 círculos de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. E também fez da câmara santíssima 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham 20 covados de comprimento, uma asa de um deles, tendo 5 covados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também 5 covados, tocava na asa do outro querubim. Aleluia, aleluia, aleluia. Também a asa deste querubim, tendo 5 covados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo igualmente 5 covados, estava unida à asa do primeiro querubim. Assim as asas desses querubins se estendiam por 20 covados. Eles estavam postos em pé, com os rostos virados para a câmara. Aleluia. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar-me nele querubins. Oh, glória! Aleluia, Senhor dos exércitos. Diante da casa fez 2 colunas de 35 covados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 covados. Aleluia. E também fez cadeias e oráculos, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs
as quais pôs nas cadeiras. Aleluia. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jacom, e o nome que estava à esquerda Boaz. Oh, glória! Essa foi a palavra de Deus, né? Aleluia! Do capítulo 3, né? Do capítulo 3, segundo as crônicas. Agora a gente vai para o capítulo, a gente vai para o coluna, a gente vai para o capítulo 4, aleluia. Tá aqui em cima, capítulo 4, amém? Vamos lá. Além disso, fez um altar de bronze de 20 covados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Aleluia. Segundo as crônicas, capítulo 4, para a honra e glória do Senhor. Além disso, fez um altar de bronze de 20 covados de comprimentos, 20 de largura e 10 de altura. Aleluia. E fez também um ar de fundição, era redondo e media 10 covados de uma borda à outra, 5 de altura e 30 de circunferência. E por baixo da borda figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada covado, contornando todos os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o mar. Aleluia. Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia, Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. E o mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar estava posto sobre os bois, cujas ancas estavam todas para a banda de dentro. Oh, glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Deus. Tinha 4 dedos de grossura e a sua borda foi feita como a borda do copo, como a flor do lírio, e cabia nele mais de 3.000 barcos. Aleluia. Fez também 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas, isto é, lavar nelas o que pertencia ao holocausto. Porém o mar era por os sacerdotes se lavarem nele. E fez 10 castiçais de ouro, segundo o que fora ordenado a respeito deles, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tudo conforme o que Deus falou. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Também fez 10 mesas e bolas do templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e fez ainda 5 bacias de ouro. Aleluia. Deixa eu ver aqui, vamos repetir. Também fez 10 mesas e bolas no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e fez ainda 100 bacias de ouro. E fez mais o ato dos sacerdotes
e o átrio grande e as suas portas, as quais revestiu de bronzes. E pôs o mar ao de lado direito da casa da sudeste. Hurão fez ainda as caldeiras, as bases e bacias. Assim completou Hurão a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas, os lobos e os dois capitéis no alto das colunas, as duas redes para cobrir os dois lobos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Aleluia! Glória a Deus. Deus de Israel. Aleluia. E as 400 romãs para as duas redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os dois lobos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Aleluia, Senhor. Também fez as bases e as pias sobre as bases. Aleluia. O mar e os 12 bois debaixo deles. Aleluia. Semelhantemente às caldeiras, as passos, as galfos e todos os vasos, os fez Hurão a de bronze e luzente para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra agilosa entre Sopote e Jereba. Aleluia. Aleluia, Senhor. Salomão fez todos esses vasos em grande abundância, de sorte que o peso do bronze não se podia averiguar. Assim fez Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus no altar de ouro, as mesas para os pães da proposição. Aleluia. Os castiçais com as suas lâmpadas de ouro puro, para arderem perante ao oráculo, segundo a ordenância. Aleluia. As flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puris. E como também as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro. Quanto à entrada da casa, tanto as portas e internações do lugar santíssimo, como as portas da casa, isto é, do santuário, eram de ouro. Aleluia, Senhor. Aleluia, esse foi, o capítulo 4 de 2 as Crônicas. Vamos orar por essa palavra, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, depois de ter, Pai, aleluia, ouvido, Senhor, 4 capítulos, Pai, da Bíblia, Senhor, que se encontra, Pai, em 2, Pai, as Crônicas, capítulo 1, aleluia, capítulo 2, glória a Deus, capítulo 3, Deus seja louvado, capítulo 4, Deus é o Deus de honra, de glória e de poder. Estamos aqui, papai, porque acreditamos, Senhor, na sua presença, acreditamos, Pai, na sua palavra. Estamos, Senhor, crendo, Pai, porque só o Senhor é Deus que pode nos livrar, nos salvar, Pai. Deus, dar-nos força, Pai, para nós continuar, Senhor, na sua presença, continuar, Pai, na fiação do Senhor. Pai,
Aleluia, Senhor. Continua com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a vida desse ouvinte, sobre a vida desse irmão que está com o celular na mão agora, Papai do céu. Deus, continua, Pai, abençoando, Senhor. Deus, que os dias são os maus, Pai. Deus, mas nós cremos que o Senhor estando conosco, Pai, tudo vai dar tudo certo. Então, Pai, continua com as suas mãos poderosas estendidas, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da família desse ouvinte. Aleluia, Senhor. Deus, repreenda, Pai, agora todo o mal. Deus, repreenda, meu Pai, agora todo espírito imundo, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo espírito de morte. Repreenda, Senhor, meu Deus, todo espírito de maldição. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Você que nunca se inscreveu ainda, se inscreve, irmãos, né? Ajuda, aleluia, a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Enquanto vocês estão se inscrevendo, vocês estão compartilhando, vocês estão deixando joinha, é sinal, aleluia, que o nosso conteúdo vai estar chegando em mais e mais pessoas, aleluia, e a palavra de Deus vai estar, aleluia, sendo glorificado, o nome do Senhor sendo glorificado. Você vai estar ajudando, irmãos, através do seu joinha, através de você compartilhar com seus amigos e amigas, aleluia, e glória a Deus. Se inscreve e não se esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Para você receber todos os conteúdos. Glória a Deus, e amanhã estamos de volta. Continua aqui.